O Pode Viva de hoje vai mergulhar em um tema que vai além das tradicionais abordagens do emagrecimento. Meu nome é Paula Rios e recebo a nutricionista Gabriela Barbosa. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Paula. Muito bom estar aqui participando dessa entrevista com você para falar um pouquinho mais sobre a minha abordagem, sobre o meu trabalho. A Gabriela ela é especializada em emagrecimento de mulheres. Olha que coisa boa. Tudo que a gente quer, né? Então, mulherada, fica aí de olho para pegar todas as dicas. Gabriela, você não trabalha não só com a dieta, mas também com o emocional das pacientes, não é isso? Sim, eu trabalho hoje com emagrecimento feminino com abordagem comportamental, né? Dentre várias abordagens que a gente tem dentro da nutrição, a abordagem comportamental ela é muito importante, porque vai ser isso que vai fazer com que a paciente continue com o peso que ela perdeu, né? No caso, que mantenha o peso perdido. Então, vai ser ali a melhora do comportamento, da mentalidade excluída também, para fazer com que ela não ganhe peso novamente, que é o que acontece com a maioria das mulheres, né? Que vivem aí feitos sulfona, emagrecendo, engordando, fazendo inúmeras dietas, mas isso acontece também porque elas só mudaram a alimentação. E no processo de emagrecimento, só melhorar a alimentação talvez não seja suficiente, né? A gente precisa trabalhar muito essa questão comportamental. No caso, uma pessoa que ela tem uma vida toda desregrada, uma alimentação toda desregrada, é mais difícil dela poder se manter ali naquele foco, ter que mudar a alimentação dela toda, ter tudo mais restrito. Essa seria uma das maiores dificuldades hoje? Então, falta de organização, falta de planejamento são as maiores dificuldades, né? Mas também descontar as emoções da comida, descontar a ansiedade, o estresse, o cansaço. Aí vem aquele pensamento de, eu tô tão cansada hoje, eu mereço comer um bolo, eu mereço comer uma pizza, eu mereço comer um hambúrguer. E aí a maioria, né, das pessoas que fazem isso, que descontam as emoções da comida, são as mulheres. E com isso, elas vão ter mais dificuldade de emagrecer. E por isso que eu falei, né, que só mudar a alimentação talvez não seja suficiente. E são essas mesmas mulheres que já estão aí uma vida tentando emagrecer, mas quando chegam em casa, descontam as emoções. Elas sabem o que elas precisam fazer para emagrecer. Mas essa questão comportamental, de descontar as emoções da comida, de usar a comida como recompensa, como única fonte de prazer da vida, acaba atrapalhando muito a perda de peso. E acaba sendo ganho de peso, né? Parece que engordar fica cada vez mais fácil e emagrecer cada vez mais difícil. Exatamente isso. E como foi que você desenvolveu assim, essa abordagem? Não, vou unir o emagrecimento ao emocional. Sim. Quando eu percebi que eu venho de uma família com muitas mulheres acima do peso e com obesidade, e quando eu comecei a observar o comportamento delas. Então, eu tenho inúmeras parentes, né, tias, enfim, que escondiam chocolate no armário, que comiam escondido, e ao mesmo tempo estavam insatisfeitas com os seus corpos, né? Então, era aquela coisa de, eu vou comer frango com salada porque eu preciso emagrecer, mas no meio da noite pegava uma barra de chocolate e comia sozinha. Não adianta, o foco jogado no lixo. Sim, e aí durante a faculdade eu percebi que, por melhor que seja a dieta que eu passe para a minha paciente, ela não vai dizer para ela o que ela tem que fazer quando ela estiver ansiosa. E quando ela tiver com vontade de descontar essa emoção na comida. Então, só fazer a dieta não vai funcionar. Eu acho também que vem muito do pensamento, não, eu me comportei a semana toda, eu vivi na salada, vivi no zero açúcar, então hoje eu vou comer minha barra de chocolate. E não é assim. Você pode comer o chocolate, mas não precisa comer uma barra, meu povo. Sim. Pega um pedacinho, mata a vontade. Sim. E pronto. E esse pensamento vem muito do engorda. Chocolate engorda, macarrão engorda, pizza engorda, hambúrguer engorda. Então, eu não vou comer, eu não posso comer. Só que quando a oportunidade aparece, quando a disponibilidade daquele alimento aparece, o que é que essa pessoa faz? Não, eu vou comer só um pedacinho. Só que ela
pensa também, já que eu comi um pedacinho e eu já estraguei com a minha dieta mesmo, então eu vou comer a barra inteira. E bota o pé na jaca de vez. E bota o pé da jaca de vez, e aí acaba que isso vira um ciclo, né? Infinito de restrição e de descontrole com a comida e de culpa também, de frustração. Que depois do consumo exagerado, vem aquela sensação de incapacidade, de eu não conseguir cumprir a minha própria palavra de que eu não ia comer. Aí vem o arrependimento. E arrependimento. E já não tem mais o que fazer, já foi. E com isso a mulher também vai falar o quê? Não, mas segunda-feira eu vou voltar certinho. Tem essa. Toda segunda-feira a gente começa um exercício, toda segunda-feira a gente começa a dieta, aí faz na segunda, mas na terça já burla. Sim. Não adianta. Na verdade, quando você decide iniciar uma dieta, eu sempre falo que as minhas pacientes não fazem dieta, né? Apesar da palavra dieta significar só o que você come, ela tem uma carga muito emocional, muito grande para a maioria das mulheres, né? Então eu sempre falo assim com as minhas pacientes, você não está de dieta. Porque quando você decide fazer uma dieta, ela tem início, meio e fim. O início é na segunda-feira, a quarta-feira você dá aquela vontade de comer doce, alguém te oferece, mas você fala, não, porque eu tô de dieta. E aí na sexta-feira, vamos sair pra comer uma pizza hoje? Aí come uma pizza inteira. Aí, às vezes até não, mas aí no sábado tem aquele pensamento de eu já saí da dieta ontem, então hoje de tarde eu vou comer uma torta e de noite eu vou comer pizza. E aí no domingo eu vou começar o domingo com pastel com caldo de cana. E na segunda-feira eu volto lá. Almoçando lasanha e de tarde eu vou tomar açaí, de noite eu vou comer uma pizza com minha família. E segunda-feira eu volto. E, na verdade, o emagrecimento ele deve ser consequência de um estilo de vida saudável. E, para isso, você não precisa fazer tudo 100% e estar de dieta. Dá pra comer bem Sim, dentro da dieta. sim. E aí, é um estilo de vida mesmo, é uma mudança de estilo de vida que só tem início e meio. E que dentro desse meio você vai ter altos e baixos. Você vai enfrentar obstáculos, vão ter alguns empecilhos, porque a nossa vida não é linear, né? Uma semana você vai estar super organizada, na outra semana acontece alguma coisa na sua vida, um problema familiar, um problema no trabalho, e que você não vai estar tão organizada assim em relação à sua alimentação, não vai estar tão certinha. Por isso que também, dentro disso, algumas coisas precisam ser negociáveis, né? Por exemplo, um bom consumo de água, a questão da proteína, né? Todas as refeições que ali uma proteína, a atividade física também pode se tornar algo negociável para fazer com que talvez a mulher não emagreça, mas talvez ela não ganhe peso, que isso é muito bom também, né? O emagrecimento não é só sobre Isso que eu ia falar, emagrecer. não é emagrecer, mas também questão de saúde. Sim, Que boga muito, né, no sentido da saúde. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas estão preocupadas mais com a estética, né, o exterior, do que com o interior. E a gente tem que se preocupar com a saúde interna. uhum. E é nesse caminho que muitas mulheres hoje estão indo para o lado dos medicamentos, né? De querer um emagrecimento muito rápido, Que é o lado mais fácil da coisa. mais fácil, vírgula, né? É. Porque, na verdade, esses medicamentos também, não é que eu seja contra, né? Mas existem muitas mulheres hoje que estão usando medicamentos para emagrecer, para a obesidade, sendo que elas não estão obesas ou nunca tentaram de verdade seguir um estilo de vida mais saudável, ou sempre desistem no meio do caminho, talvez por não tratarem essa questão comportamental, né? Ou às vezes até por não serem ouvidas em relação a essa questão do comportamento, de descontar as emoções na comida, enfim. Como as emoções podem impactar assim, nos hábitos alimentares? Então, né, a gente não come somente por fome fisiológica. A gente convive com outras pessoas, então a gente tem vontades e fome social. É um almoço ali com a família, é um bolinho que a avó faz, é um doce especial que a mãe faz. Só que isso não é ruim, né? Até porque a gente precisa conviver com outras pessoas. A questão é que quando a mulher ela está se sentindo ansiosa, está estressada, quando esses alimentos estão disponíveis, fato é que ela vai
buscar isso se a comida for a única fonte de prazer da vida dela. Hoje, as pessoas não sabem o que elas gostam de fazer. Então, tem pacientes que eu pergunto assim, sem ser comer, o que é que aliviaria a sua ansiedade? E muitas não sabem o que responder. Então, a gente precisa resgatar isso. O que você pode fazer para você se sentir menos ansiosa sem ser comer? Porque talvez quando você utilizar algumas dessas técnicas, ou você ligar para uma amiga, ou tomar um banho relaxante, fazer uma caminhada, fazer a unha, ir no salão, o que for, fazer alguma meditação, alguma coisa, talvez você coma menos daquilo que você queria, vamos supor, uma torta. Talvez você coma só metade, ou talvez você nem coma, porque você vai desviar o seu foco daquele alimento, né? E deixar também a vontade amadurecer, como eu sempre falo com as minhas pacientes. A vontade emocional, a fome emocional, ela é muito imediatista. Estou ansiosa, preciso comer um pedaço de torta agora. E a gente ouve muito assim, eu não tô com fome, mas tô com vontade de comer. Sim. É ligado ao emocional, né? E aí você pode perguntar para a pessoa o que é que você realmente está sentindo. Aconteceu alguma situação na sua vida que te deixou estressada? Que te deixou com raiva? E as pessoas hoje não sabem nem falar sobre os seus próprios sentimentos, né? Verdade. Então, é bom resgatar isso também. Falar sobre o que você está sentindo, como aquela situação te deixou. Porque assim, se o problema não é a comida, comer não é a solução. Então, como é que eu posso solucionar o que eu estou sentindo? Como é que eu posso solucionar a minha ansiedade? Como é que eu posso solucionar a minha raiva? Talvez eu não possa solucionar isso agora, né? Às vezes é uma situação que acontece, que eu preciso falar com alguém. Mas muitas vezes, pensando dessa forma, você consegue ter clareza sobre aquela situação e entender que a comida vai te gerar ali um prazer, mas vai ser um prazer imediato e que vai gerar uma frustração e que depois, talvez você sinta mais vontade de comer, né? Porque geralmente as pessoas descontam as emoções com alimentos mais palatáveis, então açúcares, gorduras, carboidratos refinados. E isso traz uma descarga de dopamina de, ai, como é maravilhoso comer esse bolo de chocolate. Eu morro gorda, mas eu não passo vontade. Mas não sei isso. E aí tem aquela descarga de dopamina, aquela descarga de prazer, sabe? Mas ela atinge o seu ápice muito rápido e ela desce muito rápido também. E aí é nessa que vem essa sensação de frustração, de culpa. E o corpo pede mais. E aí você come mais. Existe algum mito assim sobre o emagrecimento feminino? Existe vários mitos de... Eu já ouvi de uma tal dieta do ovo. Ah, não. Inclusive eu tenho uma amiga aqui que ela fez a tal dieta do ovo pra entrar num vestido que em uma semana ela queria, porque queria entrar naquele... E sobreviveu depois da dieta do ovo? Sobreviveu aos trancos e barrancos, mas não façam isso. Mas existe essas dietas malucas, né? Sim. Ela mesmo ficou acho que 106 dias comendo só ovo. Só ovo, ela só comia ovo. Sim. Ela emagreceu de fato, mas não emagreceu de uma forma saudável. E depois o efeito rebote veio daquele jeito, rasgando tudo. Sim. Na verdade, as mulheres, quando pensam em emagrecer atualmente, elas buscam maneiras de emagrecimento rápido. Então, é uma low carb, uma cetogênica, um jejum intermitente. Não que a gente não possa usar essas estratégias de forma pontual dentro do processo de emagrecimento. Essas estratégias são super válidas. Só que as pessoas querem colocar isso como... vou fazer uma cetogênica aqui porque eu preciso emagrecer 10 quilos. E não é que essas dietas não funcionam. E fica um ciclo vicioso, né? Porque toda vez que ela engorda, ela vai querer fazer aquela dieta, vai emagrecer e com o tempo vai engordar e engordar muitas vezes muito mais. É porque essas dietas até funcionam, mas elas só funcionam por um tempo. E se você só consegue fazer uma dieta por 15 dias ou mês, os seus resultados, eles também vão ser temporários. Isso é óbvio. Então, você até emagrece 10 quilos, mas depois você engorda 15, 20 quilos. E a comida, ela é só a pontinha do iceberg. O problema nem é a comida. O problema só se manifesta na comida.
né? Porque o peso desequilibrado é consequência de uma alimentação desequilibrada, de um estilo de vida desequilibrado, de uma vida desequilibrada e de emoções desequilibradas também. Você falou aí do jejum intermitente. Até onde ele é benéfico e até onde ele é maléfico? Então, sobre jejum. O jejum ele pode ser usado dentro do processo de emagrecimento, pessoas que precisam, né, controlar algumas doenças. Só que hoje as pessoas têm o pensamento, a crença de esforço, né? De quanto mais eu faço, melhor. Então, quando você chega para a pessoa e fala assim, não, vamos fazer um jejum de 16 horas. O que é que ela pensa? Se jejum emagrece, por que não fazer de 24 horas? E acaba passando mal, né? Porque você ficar 24 horas sem botar nenhum alimento Sim. pra dentro não dá. Eu mesmo já acordo me tremendo de fome. Eu até tento fazer jejum, mas eu não consigo. Não intermitente, mas tipo assim, uma manhã de jejum. Mas não... E existe a forma de entrar no jejum e de sair do jejum também. E é nisso que as pessoas não se atentam. Porque precisa sim haver um equilíbrio glicêmico, um equilíbrio da insulina ao entrar e ao sair no jejum. Então hoje as pessoas querem fazer o jejum e sair do jejum de qualquer jeito. Na verdade vai ser muito melhor se a mulher fizer o jejum antecipando a última refeição do dia e tomando café da manhã no horário que ela tem que tomar. Mas esse café da manhã precisa ter uma fonte de gordura para equilibrar esse pico de insulina e de glicemia. Porque senão, ela vai ficar ansiosa, com mais fome, e ela não vai conseguir Porque na verdade, quando manter a o pessoa jejum. acaba o jejum, ela sai vairada de fome. Então o que ela vê pela frente, ela sai comendo. E tem que ter esse cuidado. Sim, mas assim, eu sou adepta ao jejum fisiológico, né? Que é o jejum de 12 horas. Que você come no final do dia e depois de 12 horas você toma o seu café da manhã. Porque também o nosso corpo ele precisa de um tempo ali sem fazer a digestão, sem se preocupar com a digestão para ele produzir os hormônios da forma correta. Então, se você também come muito tarde, todo o sangue vai ali para o seu intestino, né? E os órgãos acabam não produzindo os hormônios da forma correta. E quais as principais dificuldades das mulheres hoje em se adaptar a uma dieta? É o açúcar que você tira? É a fritura? Porque tem essa dificuldade. Tem gente que fala, oh, não tire tal coisa. Senão eu não vou aderir ao que você está pedindo. Eu acho que é o radicalismo. É acreditar que existem alimentos que engordam, que emagrecem, que podem, que não podem. E aí, se eu tô de dieta, eu não posso comer nada. Mas, ao mesmo tempo, no dia anterior, eu tava comendo tudo. E o corpo vai sentir falta. Isso acontece muito com o pão, né? Que tipo, as pessoas, vou cortar pão. Você não precisa cortar o pão. Você só precisa moderar a forma que você come o pão. Não dá pra comer 3, 4 pães e que fica magra, gente. Pelo amor de Deus. Mas você pode comer o pão e comer uma fonte de proteína. Então, comer o pão com ovo, fazer um patezinho com frango e colocar uma frutinha ali também. Aí sim, o pão vai se encaixar perfeitamente na sua alimentação, né? Mas as pessoas hoje querem tirar o pão, querem tirar o macarrão, querem parar de jantar, acham que banana engorda, que abacate engorda, enfim. E acabam tirando tudo. E ficando com aquela sensação de como fazer dieta é ruim. É péssimo. E por isso, muitas vezes, as mulheres elas não vão até o fim por conta disso. Sim. Não vou aguentar, não vou conseguir. E aí desistem no meio do caminho. Sim, na verdade, a gente tem que sempre pensar em incluir primeiro, antes de excluir. Claro que tem pessoas que têm intolerâncias, que têm sensibilidades alimentares e que a gente vai precisar fazer a exclusão de certos alimentos. Mas primeiro a gente precisa melhorar a alimentação, né, daquela pessoa. Então vamos supor que você chega pra mim e fale, Nutri, eu como 3 pães de manhã com queijo e requeijão. E eu vou chegar pra você e vou falar assim, tá, tem como a gente trocar esse requeijão por um requeijão light e você comer uma fonte de proteína e a gente deixar o queijo para outra hora, até porque são 2 tipos de lácteos ali, né? E talvez você também tenha rinite. Isso faça com que você tenha
o aumento da produção de muco nasal. E eu chego para você e começo a negociar. Então, tem como a gente, ao invés de colocar 3 pães, fazer um pão com 2 ovos e colocar uma fruta? Tem. Acho que seria bom. Vai se adaptando, na verdade. Sim. Não E precisa... manter o requeijão para ficar mais saboroso. Tá vendo, gente? Tudo é negociável. Não precisa se assustar achando que vai parar de comer tudo. Sim, a mesma coisa de um cuscuz, por exemplo. Tem gente que come cuscuz puro e aí acaba comendo um volume muito grande do cuscuz. Então, se a gente colocar um franguinho desfiado, uma carne moída ou até o ovo mesmo, vai ficar muito gostoso, vai ter mais proteína e vai te deixar mais saciada. Eu ia falar, o cuscuz ele dá aquela saciedade Sim. e aí já diminui. Mas só o cuscuz? Não. Não, só o E cuscuz. aí você pode comer o cuscuzeiro inteiro Associado. e você vai ficar Como as mulheres se auto-sabotam nisso? Como as mulheres se auto-sabotam nesse processo, nesse pensamento de eu mereço, tá? Existem vários sabotadores, na verdade, que a gente trabalha com ferramentas no consultório, mas em relação ao imediatismo também é um sabotador muito importante. Então, é querer ter resultado rápido, subir a balança hoje, querer estar 5 quilos a menos amanhã. Aí vê que emagreceu, fala, hoje eu emagreci 1 quilo, então hoje eu vou comer uma pizza, vou comer um hambúrguer. Sim. E é onde entra o exagero. Tem isso, ou eu não emagreci meio quilo essa semana, então não tá funcionando. Sendo que às vezes a pessoa já judiou tanto do metabolismo dela, que o corpo ele vai demorar mais tempo para emagrecer. Ela tem que entender que ela é um processo que ela tem que passar. Sim. Ela não vai hoje no nutricionista, vai começar a fazer a dieta, daqui a 15 dias ela tá toda Barbie. Ela tem que entender o processo e tem que seguir aquele processo certinho para que venha a ter um resultado esperado e que esse resultado venha a ser mantido. Sim. E também tem um sabotador muito importante, que é o 8 ou 80. Ou a pessoa faz, ou a pessoa não faz. Ou eu tenho que fazer tudo 100%, ou eu não faço nada. E não é assim, né? Porque, na verdade, se você fizer 80%, você vai ter resultados extraordinários. Porque você não precisa abdicar da sua vida social para emagrecer. Você não precisa parar de comer o que você gosta para emagrecer. Você não precisa parar de comer doce para emagrecer. A gente só precisa equilibrar isso dentro da sua rotina e também fazer com que você entenda se você realmente está com vontade. Porque as pessoas hoje, elas comem sem vontade. É mais pelo psicológico mesmo. Também, ou só pela disponibilidade. Então, é pensar que se tem um doce ali na minha frente, eu realmente estou com vontade de comer esse doce? Ou eu estou comendo só porque eu vi? Se esse doce não tivesse aqui na minha frente, eu iria lembrar dele? Se eu deixar para comer amanhã, será que eu vou sentir falta? Eu estou sentindo alguma coisa aqui? Ansiedade, estresse, raiva? Tem algum sentimento por trás disso? E aí é nessa que as pessoas não querem respeitar a sua vontade, a sua saciedade também. Muitas vezes comem sem a vontade genuína, sabe? Eu realmente estou com vontade de comer esse bolo específico dessa confeitaria e eu vou deixar para fazer isso sábado. Sabe? As pessoas querem fazer agora. E aí também tem o pensamento de, já que eu comi o bolo, então eu já botei tudo por água abaixo, segundo eu volto. E é nessa que a gente se perde. Sim. Acaba se perdendo. As redes sociais, elas impactam muito, né, nesse sentido do emagrecimento. Você vê lá mulheres belíssimas, fazem dietas, sabe Deus como, ninguém ou não sabe, fazem. Não fazem, Ninguém sabe se foi através de um profissional, se foi por conta própria. E aí a gente começa a olhar aquilo ali e fala, não, se ela fez e deu certo com ela, eu vou fazer também. Como é que você vê esse impacto da rede social? Então, as redes sociais hoje, eu falo com algumas pacientes, né? Vamos fazer um detox desse Instagram, porque está sendo mais maléfico do que benéfico para o seu processo de emagrecimento. Porque, pensa comigo, tem uma influencer tal, que já fez inúmeras cirurgias plásticas, que faz drenagem linfática todos os dias, que vai no dermatologista toda semana, que vai no nutrólogo todo mês,
que toma inúmeros manipulados, inúmeros suplementos, soro, enfim, soro da beleza, soro disso, soro daquilo, e você quer comparar a sua realidade de uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, que tem 2 filhos, que chega em casa e tem que fazer janta, que tem roupa para lavar, que tem que estudar, que tem inúmeras demandas, com uma pessoa que vive para o corpo dela, que até as marcas que são divulgadas no Instagram dela, talvez ela nem use. É um colágeno tal, que está na moda. É uma gominha que dá saciedade. É uma gominha que faz o cabelo crescer. Você acha que realmente ela toma aquilo? Sendo que ela tem muitos profissionais ali por trás. Tem muito dinheiro envolvido nisso, né? De redes sociais. As mulheres acabam se comparando. Cada organismo é um organismo. Às vezes, o que sua prática não vai servir para mim. Então, Sim. As pessoas também têm que ter essa consciência. Seu organismo é o seu, o meu. A gente acaba trabalhando de formas diferentes. Mas por causa das redes sociais, as pessoas estão aí gastando rios de dinheiro com inúmeros suplementos, porque elas se sentem influenciadas e elas não sabem para que serve nada. Aí eu pergunto, você tá tomando isso pra quê? Não sei, foi porque eu vi tal blogueira postando e ela disse que era bom. E apenas, então eu vou seguir a blogueira. E muitas vezes se decepciona, né? Sim, e muitas Acaba vezes... gastando o que você gasta com aquilo ali que a blogueira te influenciou. Você pode estar marcando uma consulta com um nutricionista Sim. e fazendo tudo de forma correta, uma dieta prescrita justamente para seu metabolismo, para seu corpo. Para as necessidades, para a rotina. Porque, na verdade, não é a rotina que tem que se adaptar à alimentação, né? A sua alimentação que tem que se adaptar à sua rotina. Então, se você não tem tempo para... Se você não tem micro-ondas no seu trabalho para esquentar o seu almoço, a gente pode passar um almoço que você consegue comer frio. É algo bem personalizado mesmo, né? Sim. É assim que deve ser, né? Na verdade. E qual é o papel da alimentação intuitiva nesse processo de emagrecimento? Então, a alimentação intuitiva, ela vai ser muito importante quando a paciente tem alta, né? Quando a gente está alta nutricional. E também, a paciente precisa ter autonomia para fazer boas escolhas em qualquer lugar. E para isso, ela vai usar aquilo que ela aprendeu para que ela siga sozinha. Então, vamos supor que ela viaje para um resort all inclusive, que tem ali muita comida disponível. Então, a gente trabalha essa questão da alimentação intuitiva e da autonomia alimentar para que dentro do que esteja ali, ela consiga fazer boas escolhas sem fazer com que ela prejudique tanto o processo de emagrecimento dela. Isso não quer dizer deixar de comer nada. Então, vamos supor que eu esteja no hotel e tenha frutas, tenha ovos, mas também tenha o pãozinho, também tenha o croissant, também tenha o sonho. Tá. O que é que daqui é mais apetitoso para mim? Não, eu vou priorizar comer a proteína e uma fruta. Mas do resto, o que é mais apetitoso? Poxa, eu amo comer sonhos de doce de leite, mas eu não gosto, assim, tanto de bolo. Então, não como bolo, como sonho. E aí você coloca uma porção Fazer um balanço menor do que você colocaria. E para isso, a paciente ela precisa melhorar a questão dos sabotadores dela para fazer com que ela consiga fazer boas escolhas. Ou seja, vamos pedir um hambúrguer hoje? Tá, mas eu vou pedir um hambúrguer menor, que não tem tantos adicionais, e vou dividir a batata frita com o meu marido, com o meu namorado. E vou pegar uma Coca Zero, porque aí eu já reduzo um pouco mais de calorias, vou até um suco, e vou dividir com ele. Você vai estar fazendo uma escolha melhor, você vai estar usando a sua percepção sobre aquilo que você aprendeu, tendo autonomia, e usando, né, a sua intuição para fazer aquela melhor escolha, e não vai prejudicar tanto o seu emagrecimento, porque você vai estar reduzindo a quantidade de calorias que você consome ali, sem deixar de comer aquilo que você gosta, e sem deixar de aproveitar aquele momento. Aí, imagina se numa viagem, você fala, não, eu estou de dieta e eu não vou comer nada do que tem aqui. Você só aguenta o primeiro dia.
E quando você cair de boca, minha filha, sai de baixo. Você quer compensar tudo. Sim. A atividade física atrelada à dieta seria um processo assim mais rápido, porque assim, você pode fazer a dieta sem atividade física, porém, se você associar uma a outra, aquele processo acaba sendo um pouquinho mais rápido. Sim. Como... O processo de emagrecimento, ele não é só sobre perder peso. Ele é sobre perder gordura e ganhar massa muscular. E a gente consegue ganhar massa muscular com treino de força, treino resistido, né? Como os profissionais de educação física chamam. E se você só faz o exercício aeróbico, por exemplo, vai ser muito bom, ok. Mas você vai gastar talvez a mesma quantidade de calorias, mas você não vai conseguir ganhar massa magra. E a massa magra, quanto mais você tem, mais calorias o seu corpo gasta ali durante o dia, né? O gasto energético total, como a gente chama, que é o gasto de calorias que o corpo tem para fazer as atividades diárias dele, né? Então, a atividade física, ela vai acelerar o processo, principalmente se for uma musculação, ou um crossfit, por exemplo, ou um funcional, porque vai ajudar na produção, né, no aumento dessa massa magra, vai ajudar na perda de gordura, e com isso também vai ajudar na sensibilidade à insulina, que é muito importante para fazer o processo de emagrecimento acontecer, na produção de hormônios do bem-estar, então da endorfina, que faz com que você não se arrependa de ter ido, por mais que você não queira ir pra academia, quando você vai na você se força do arrepende. ódio, é tipo assim, vou na força do ódio. Você vai na força do ódio, mas você sai bem. Isso é muito importante para o processo de emagrecimento, que você produz hormônios do bem-estar. Então, além de acelerar o processo, como a gente, né, da parte fisiológica em si, fazer com que você gaste calorias, elimine líquidos também, que a mulher que está acima do peso também tem muita retenção. Às vezes a pessoa também não tá nem gorda como pensa que tá, é mais a retenção, né? Sim, Acontece. muitas vezes é inchaço, né? E é para isso a gente tem inúmeras estratégias. Que eu conheço pessoas que falam mesmo assim, tô com tal roupa que tá cabendo em mim agora, mas eu tô com o mesmo peso. Não. Eu falo, retenção. Mas às vezes também é a quantidade de gordura que ela tinha antes e de massa que agora ela não tem. Porque a gordura ela ocupa mais espaço no seu corpo do que o músculo. Então vamos supor que 1 quilo de gordura ocupe esse espaço, mas o músculo ocupa esse. Tanto que muitas vezes você consegue comparar um fisiculturista que tem um percentual baixíssimo de gordura com uma pessoa que tem obesidade, mas que pesam o mesmo peso. O fisiculturista, ele ocupa menos espaço. Porque é tudo bem distribuído, né? Sim, bem distribuído, mas o músculo mesmo, ele vai ocupar menos espaço no seu corpo. E o tecido adiposo também carrega com ele ali uma quantidade maior de água, né? A pessoa fica bem mais retida. A gente tá falando de emagrecimento, mas já chegou assim no seu consultório e alguém falar, eu quero engordar porque eu tô me achando muito magra. Acontece, né? Uhum. Quero uma dieta pra engordar, não sei nem se existe, mas... Aí eu falo, engordar não, você quer ganhar massa muscular, porque se você engordar, você também vai inflamar o seu corpo. Eu atendo também pacientes de saúde da mulher, né? Então, SOP, endometriose, mulheres da menopausa. E eu também atendo mulheres que querem ganhar peso, hipertrofiar, né? Como a gente chama. Mas a gente precisa alinhar as expectativas também de que não é porque o seu peso é baixo que você tem baixo percentual de gordura. Então, eu tenho muitas pacientes que chegam ali na casa dos 58 quilos, mas tem 30% de gordura igual a mulher que tem 80 quilos. Então, ela também vai precisar passar por um processo de emagrecimento. Porque, como eu disse, o processo de emagrecimento, ele não é só sobre perder peso, mas ele é sobre perder gordura e ganhar massa. E muitas vezes, essas mulheres que estão no peso ok para a sociedade, que seria aquela falsa magra ou aquela mulher que você fala assim, eu queria ter o corpo daquela mulher, estão mais inflamadas, têm mais sinais e sintomas do que uma mulher que não é considerada magra. Porque tem baixo
tem baixa massa magra, né? Um percentual muito grande de gordura. E como incentivar assim, esse processo de reeducação a longo prazo? É você se imaginar sendo uma idosa, ativa, feliz e, como eu falo com os meus pacientes, que não dá trabalho. Eu acho que você pensar a longo prazo, sabe? Qual é o tipo de idosa que você quer ser? Eu sempre falo que eu tenho 2 extremos de avós. Eu tenho uma avó que tem seus 90 anos, mas há muito tempo a gente precisava colocar ela no braço para ela andar. Não é uma pessoa tão ativa. E a outra, a avó que, meu Deus, anda 5 quilômetros por dia, mora sozinha e faz tudo. E não quer que ninguém more com ela porque ela consegue fazer tudo só. Porque isso tem também a ver muito com o estilo de vida que você teve anteriormente, né? Mas é justamente isso. Ter um estilo de vida bom, ativo, vai fazer com que você chegue na sua maioridade ativa e bem. E com menos risco de ter doenças. Só que as pessoas não pensam a longo prazo. Elas pensam no hoje. Eu quero estar magra hoje e fazendo qualquer coisa para estar magra. Mais estética mesmo, não Mais pensa na saúde. Sim. O importante é a gente pensar na saúde. E quais dicas você ofereceria assim, para as mulheres que estão começando a entrar nesse processo ou que querem, né, começar esse processo? Se eu pudesse escolher algumas coisas cruciais, assim, né? Aumente a quantidade de proteína que você consome. Ela é muito importante para o processo de emagrecimento. Então, todas as refeições precisam ter proteína. Todas. Fazer exames regularmente e repor vitaminas e minerais que estão deficientes ali. É muito importante para isso. Para o processo de emagrecimento. Ter um bom consumo de água. Então, ali, 35 ml a 50 ml multiplicado pelo seu peso atual. No mínimo 35 ml. Incluir mais alimentos do que excluir. Não ter a visão de que uma alimentação saudável é uma alimentação chata. Então, tentar fazer preparações diferentes, colocar um molho gostoso na salada, colocar uma fruta na salada, porque também ninguém merece comer salada com alface, tomate e cebola, né? É diversificando. E legumes no vapor. Então, se for fazer uma cenoura, colocar na air fry, tem páprica defumada, páprica nutricional também, né? Quando você leva para cozinhar diretamente na água, no fogo, ele já perde alguns nutrientes. Sim, mas isso vai muito do paladar também da pessoa, né? Então, se é algo que ela acha ruim, sem gosto, tá, vamos colocar um pouco mais de tempero. Então, a alimentação saudável não precisa ser sem tempero. Porque as pessoas, quando fazem uma lasanha, colocam presunto, bacon, requeijão, queijo, vários tipos de queijo. Faz uma bomba. Porque eu quero deixar mais gostoso. Tá, e por que você não faz isso com sua salada? Por que você não coloca um molho de mostarda e mel na sua salada? Ou um molho de iogurte? Ou uma maionese de abacate? Por que você não coloca frutas na sua salada? Manga, morango, abacaxi, uva, castanha, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol para deixar um pouco mais crocante. É super possível também, né? Tornar uma salada super saborosa. Mas tudo também depende daquela pessoa se organizar, ter planejamento para fazer com que a alimentação dela seja porque não adianta você fazer de qualquer jeito. Ou você tem sua organização ali, ou nada flui. Como tudo na vida, a gente tem que se organizar, senão as coisas não fluem. Gabriela, eu quero te agradecer. Foi um bate-papo enriquecedor. Acho que deu para tirar muitas dúvidas. Deu para dar um start, assim, quem quer já seguir, né? Esse processo de emagrecimento. Eu que agradeço. Deixa aí teu arroba pra gente. Meu Instagram é Nutri Gabriela Barbosa. Super fácil, é só procurar no Instagram. E você vai conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a minha abordagem. Eu produzo muito conteúdo no Instagram. Aí, tá vendo, gente? Vai lá, corre logo lá. Sim. Obrigada. Pegando já as dicas para depois marcar a consulta
e dar o pontapé inicial. Sim, e eu tenho um método chamado Método Emagrecimento Além da Comida, onde a gente trabalha os 3 pilares, né, fundamental para fazer o processo de emagrecimento acontecer, que é o corpo, a mente e as emoções. Que tá tudo atrelado, na verdade. Sim. Então, é muito boa a troca que a gente tem, assim, né, entre paciente e nutri, para fazer com que o emagrecimento ele realmente aconteça, de pegar na mão mesmo. Vem aqui que eu vou te ajudar em todas as dificuldades que você vai ter. E melhorar também o comportamento com a comida, que vai fazer isso, que vai fazer com que a mulher ela tenha constância e mantenha o peso que ela perdeu, né, pro resto da vida. Porque emagrecimento é para ser uma fase, não é para ser uma vida como é. Não é pra mulher passar a vida toda tentando emagrecer. Isso faz mal, né? Pra autoestima, pra saúde, enfim. Então, essa foi a Gabriela, nutricionista especializada em emagrecimento feminino.